Fala galera, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do EliteCast, o podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Hoje a gente está aqui na Copa Grandes Mestres, estádio cheio, muita gente legal e uma dessas pessoas legais é o professor Felipe Spakauskas. Bem-vindo ao podcast. Obrigado, prazer aí. Já acompanho faz um bom tempo o trabalho de vocês, né? E meu filho ali, pai, quando que você vai sentar ali para poder falar com eles? Eu falo, não depende do pai, depende deles e o convite. E hoje estou aí sendo um dos entrevistados aí. Chegou, a gente está sempre de olho aí na galera e tudo, e você já era um alvo e hoje aconteceu que a gente atirou e deu certo. Boa, boa. Acertamos no alvo aí, porque a gente grava bastante episódio também e você é um cara muito ocupado, né? Você nunca tá de perna pro ar sem fazer nada, né? Você tá sempre fazendo alguma coisa, arbitrando, sempre correndo. Você é árbitro, tem escola. Fala um pouquinho das suas funções do jiu-jitsu aí. É bem complicado falar de tempo para quando eu vou falar dentro do jiu-jitsu. Sim. Porque eu vivo hoje totalmente do jiu-jitsu. 100% jiu-jitsu. Durante um tempo de aula em escola, como professor educador físico e essas coisas todas. Hoje me dedico totalmente ao jiu-jitsu. Tenho a minha academia, a minha escola. Faço um trabalho já quase 20 anos há aí. Anos já, sim. E tenho o lado de árbitro, o lado de professor e pai. Ainda tem essa parte, eu tenho que fazer todo esse meio bolo aí. É bem complicado. E no dia de hoje eu só tomei esse tiro porque eu decidi ficar do lado de fora para ver alguns alunos lutar. E depois de 7 anos eu vou lutar. Amanhã eu vou estar lutando. Eu ia te perguntar isso, como é que é a tua história com competição? Parou de vez, não dá aquela coceira? Porque você tá no mundo da competição, não dá vontade de voltar? Não sabia que você voltaria amanhã, muito bom. Então, eu sempre tive envolvido com competição. Sim. Eu tô na federação desde os meus 12 anos de idade. Ah, então foi outro dia, pô. Logo aí foi, semana acho que retrasada, aí eu tava dentro da arbitragem, junto com a federação. E aí, sempre competindo. E quando eu comecei, não tinha tantas categorias como tem hoje. Tanto que eu era juvenil, lutava de adulto, porque na minha não tinha. Sim. E aí o professor falava na época, ó, você tem que ir em tal categoria, você não podia escolher qual era a categoria, eu preciso de você ali. Assim como foi hoje, para poder eu lutar, porque meus alunos estão todos competindo, tem vários alunos aí. E esse professor, você sempre trabalha com a gente, meus competidores, de quarta-feira eu saio na porrada com eles todos os dias. Sim. Chega quarta-feira eles querem ficar louco, porque eu quero sair na porrada com eles, porque eu tô ali dentro, eu gosto e optei hoje, porque eu não consigo fazer tudo. Eu vou ser sempre mediano. Não quero ser mediano, eu quero ser bom naquilo lá e ponto. Então me dediquei com a minha arbitragem, abri mão da minha competição para ter mais carros na minha academia. Porque se fosse eu, era só um que estava ali, não ia fazer diferencial. Hoje, depois do tempo que eu já estou parado com as lutas, eu tenho um carro-chefe muito bom lá dentro, que são os meus alunos. E ele falou, agora é a vez de você ir lá com a gente. Porque amanhã eu vou ter do leve até o pesadíssimo, faixas pretas meus lutando. Todo mundo lutando, uma equipe inteira, que legal. E ele falou, falta você. E aí eu falei, vou entrar na média, fiz dieta, fiz coisa tudo. Aí chegou um aluno meu e falou, não, a gente quer você no meio pesado. Então vamos pro meio pesado, já que é pra sair na porrada, faz tempo que eu não saio. Aí vamos lá e vamos lá amanhã. Então sempre tá ali, sempre aquele gostinho de quero participar. Brinco bastante com quem tá lutando, porque hoje todos os nomes que você for falar de ponta, que foram da minha época, então Cobrinha, Lang, Murilo, Lô, a gente já fez final, português, a gente fez muitas finais dentro da Federação Paulista e outros eventos por aí. Que legal. E resolvi voltar agora com os moleques me dando uma pressão, né? O homem é história, ele não viu a história, ele é a história do jiu-jitsu paulista. Muito bom, muito bom. E consegue conciliar os teus treinos, porque você dá bastante aula também e viaja, né? Tá sempre arbitrando. É difícil, muito difícil conciliar os treinos, tem que fazer o treino na aula, dá para fazer competição. Como é que você se organiza? Hoje a minha organização funciona assim. Eu não tenho tempo para treinar para a competição. Não. Eu faço meu treino, eu não fico sem meu jiu-jitsu, 3 vezes na semana eu tenho que fazer jiu-jitsu. Não dá para ficar sem. Não importa o que é. Show, qual é o dia mais puxado? O dia mais puxado é a quarta-feira, que são com meus competidores. Eu faço as 2 aulas que tem, treino com eles ali. Sou árbitro da Federação Paulista, aí tem um evento com eles. Sou coordenador da confederação
então eu tenho que viajar direto com eles. Muita gente não sabe, mas se todos os árbitros fizessem, como eu falei que eu vivo do jiu-jitsu, eu tenho a parte de psicólogo, eu tenho a parte nutricional, eu tenho a parte de musculação, tudo focado para dentro do meu trabalho. Sensacional. Porque às vezes o atleta fala, pô, professor, eu gastei isso, aquilo. Eu falei, eu sei o que você gastou, porque é o que eu gasto para eu estar aqui dentro também. Porque uma vez que eu não estou nas competições, eu vivo para ela. Então eu tenho que dar o meu melhor para quem está ali. Então eu também treino tanto quanto eles. Eu não tenho um treino para a competição, mas eu faço um treino toda vez para sair na mão. Estou pronto para a guerra. É igual antes macaco e raia, tinha que estar pronto para poder sair, pô, não sabia quando que tinha porrada. Mentalidade old school, você não sabe quando tem que estar pronto sempre. Exatamente. Pronto sempre. E para quem já está treinando todo dia com a molecada, não faz diferença nenhuma, não tem nada, se você está treinando, está nativa, não tem nada que possa acontecer aqui que você já não viu, que já não aconteceu no treino. E com essas viagens que a gente faz, a gente vê muita posição. Né? Então, às vezes, você tem que estar atualizado para ter uma boa arbitragem, que acho que uma mão leva a outra. E tendo uma boa arbitragem, tendo um conhecimento técnico, melhora o nível do jiu-jitsu da sua academia. E aí você está sempre atualizado. O que muda para quem está voltando ou para quem parou e está tentando fazer a luta de novo? O tempo de luta, pela resposta de luta que tem ali. O corpo vai estar mais lento, vai ter uma resposta mais coisa. O cara que já está ali direto, a resposta para ele uma situação é muito mais, ele vai enxergar muito mais rápido. Como a gente na academia hoje, você está treinando com algum cara, aluno ali, você chega na montada, você nem pensa no armlock, você já faz. O cara que está voltando hoje, ele ainda vai ter toda uma coisa. Ele pensou, mas nem na montada ele chegou. Sim. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Ainda não está natural. Perfeito, faz sentido total. E essa ligação entre a arbitragem e as técnicas e tudo, os dois têm que caminhar juntos. E tem algumas questões acontecendo aí, eu acho que a gente já chega nelas, eu tenho que perguntar, desculpa. Não posso deixar passar, a gente vai falar. Mas quanto a arbitrar, como começou o seu interesse a arbitrar? Porque eu não sou árbitro, mas para mim a posição de árbitro, ela me parece uma posição ingrata em muitos aspectos. Você faz tudo certo, ninguém fala de você não aparece, está invisível ali. Quando você comete um erro, pequeno ou grande, você é crucificado. E às vezes você é crucificado sem ter culpa de nada. Porque o torcedor, às vezes, não sabe a regra. Eu vejo isso acontecendo. Professor, cadê os dois? Não tem dois. Não tem dois. Como é que você se atraiu pela profissão? Quais são os pontos positivos aí? E como começou a tua história? Como eu falei que eu vivo do jiu-jitsu, eu sempre tive muita referência, não atletas, mas a minha família. E a gente já vinha numa família onde o meu pai e os meus tios sempre foram da luta, mas nunca foram do jiu-jitsu, que era uma coisa nova na época, aquela coisa tudo assim, do judô, aí kickbox, muay thai, enfim, o MMA em si. Só que de fato eu, pequeno nesse meio aí, já tive um interesse para luta. E graças a um grande amigo meu aí, Paulo, ele ficou sabendo que eu fui frustrado, porque eu sempre quis ter uma academia de treino, não precisava ser o jiu-jitsu, eu nem conhecia o jiu-jitsu na época. E fui convidado a fazer uma aula de karatê. E eu fui na academia poder fazer a aula e o cara me enganou, o dono da academia. Porque ele falou, viu criança pedindo informação numa academia, quem que vai dar atenção para uma criança? Entendeu? Só que a academia era do lado da minha casa. Entendi. E eu tava sempre na região. Então, pô, esses moleques estão empinando pipa aí, jogando bola, o moleque tá nada, tá sempre descalço, jogando bola sem camisa, quem vai dar atenção? Aí eu fui no dia que tinha aula. Cheguei lá, o cara falou, não, você tá fazendo o que aqui? Não tem aula hoje. A aula é só semana que vem. Tipo, uma coisa assim, pra não fazer. Pra não fazer. E aí eu avisei pra um colega meu de escola, o Paulo, e aí ele pegou e falou pra mim assim, cara, já fez jiu-jitsu? Eu falei, não, nunca fiz jiu-jitsu. Não sei nem o que você tá falando, mano. Aí ele falou, vou falar o que sempre falam pra mim, mas você vai ver com uma parada diferente. Eu falei, o quê? Você vai ter que agarrar homem. Eu falei, porra, agarrar homem? Se liga, cara, que negócio é de agarrar homem? Que história Como é assim? essa? Falei, tô fora, eu quero nem amizade mais. Lá aí ele falou, não, cara, peraí, vamos lá. Aí me levou, eu fui aí pro 99, 2000, mais ou menos ali, né? Me convidou, fui na academia do Marcelo Galhardo, fiz uma aula, gostei. Gostou. E depois dali, foi assim, a paixão à primeira vista. Gostei, queria, só que minha mãe era contra. Apesar de viver dentro do esporte, todo mundo lutava. O jiu-jitsu era contra. O jiu-jitsu era uma coisa diferente. Essa época era uma época controversa, né? E assim, acho que por ver
os meus tios machucados, de campeonato, de treino. Opa, pro meu eu não quero. Não quero ver meu filho assim. Aí ela foi na academia, começou a acompanhar, ela viu que era aquele totalmente diferente para aquela época que tava, porque sim, tinha, a galera tinha que se impor na porrada, não tinha como não fazer isso. E ela foi entendendo melhor. Para a época, tivemos um professor com uma conduta, uma linha ali que encaminhou direito até um determinado ponto, né, da minha trajetória. E aí a gente fui fazendo. Desde quando eu entrei, que eu já queria fazer luta, me apaixonei pelo jiu-jitsu, aí eu queria sempre ser o melhor. Não era ser o melhor em ser o primeiro do mundo, mas ser o melhor em ter uma escola que pudesse fazer a diferença. Muito bom. E aí foi aí que eu comecei a abrir portas e caminhos ali, comecei a competir. Na época, eram poucas pessoas que gostavam de competir. Como eu falei, você não escolhia, o professor escolhia onde você tinha que ir, então você tomava várias porradas. Sensei Adilson já me chamou a atenção várias vezes, porque eu era gentil com os caras que estavam treinando. Ele vinha me dar a tapa na cabeça. Tá maluco? Você tem que estar aí na porrada. Você já viu alguém sair fazer carinho no outro? E deixava de ser campeão, porque o cara estava machucado com a atadura no pé, alguma coisa assim. Eu não atacava aquele pé. Ele falou, no céu ele vai atacar. Você tem que apertar. Aí depois o mestre Otávio falava, exatamente. E assim, só que eu não conseguia deixar esse lado de querer ter um conhecimento maior e ser o melhor ali dentro. Porque a minha visão não era a competição, mas eu estava na. Sua visão era sempre a evolução, melhorar cada vez mais. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Comecei a treinar. Qual era a última faixa para a época que todo mundo falava? Faixa preta. Falei, tá, então o que tem depois da faixa preta? Não tem nada. Falei, como assim não tem nada? Tem que ter algo depois da faixa. Não pode acabar na faixa preta. Aí depois do conhecimento você foi ver que tinha a faixa vermelha. Falei, então eu tenho que chegar na vermelha. Bom. Só que para chegar na vermelha, era moleque ainda na escola, eu falei, eu preciso ter uma formação, porque eu vou ter que ter uma academia. Perfeito. Aí uma coisa levou a outra. Me formei, aí entrei na faculdade, fiz a faculdade, sempre voltava a melhorar o meu jiu-jitsu. Para melhorar. E aí fazia 6 treinos por dia. Louco, igual um louco. Saia da faculdade, ia pra academia, voltava. É treino de atleta profissional isso. 6, né? Sempre na academia. Mas não deixava de ter o meu momento de lazer com a minha família. Meu pai me levava passear, fazer as coisas assim, mas sempre focado. Então chegou uma fase, qual era o meu lazer? Jiu-jitsu. Aí eu chegava, não tem vontade, vamos passear, vamos, onde tem jiu-jitsu? Eu procurava os passeios para ir, para meu pai me levar. Já agregar com o jiu-jitsu. Perfeito. Eu fui o único, acho que dentro de vários que participaram dentro da federação aqui, que fui muito ligado ao mestre Otávio, porque eu vim da geração do mestre Laje, que era a mesma formação do mestre Otávio. Então a gente fazia muitas visitas na academia do mestre Otávio. Acho que deve ter até foto minha, pequeno, lá na academia do mestre Otávio, treinando com a galera. E uma vez o mestre Otávio me convidou para um campeonato que eles fizeram em Itu. Eu fui o único representante de um evento interno deles. Que legal. Aí fizemos lá um absolutão, lutei carvoeiro, cabeção, a parte de gente da antiga do mestre Otávio. E aí me deram um relógio na época, uma coisa assim, foi bem legal o evento. E em 2002 o mestre Otávio me convida a arbitrar. Falou, vai lá, só que eu falei, mestre, eu sou faixa roxa, não posso... Como assim? Você não pode porra nenhuma. Você não sabe como é o jeito deles. Você vai lá, que a gente precisa de gente arbitrando. Porque antes quem arbitrava quando eu comecei... Jeito meigo. Era quem sabia sair na porrada ou estava armado. Quisesse alguma coisa, ninguém ia mexer com os caras. Várias vezes chegavam no evento, os caras pulavam, fechavam o campeonato por causa de porrada. Várias, não foi uma, duas. Então eu presenciei essa parte. Você viu essa época? Eu estava ali, várias vezes o mestre estava vindo para a delegacia, fechava o evento, porque não tinha como fazer um evento, porque quebrou todo mundo que saiu na porrada. Aí começou a se tornar uma coisa frequente. Com o tempo, o mestre Otávio sempre à frente, que, né, Pita, mestre Adilson, porra, quantas vezes os caras saíram na porrada ali para apartar, vão apartar, mas tinha que sair na porrada para apartar os caras. E eu presenciei tudo isso. E aí eu já vim numa fase para tentar tirar esse respeito. E aí eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, porque é aqui que eu vou fazer o meu diferencial. E aí estou até hoje. Então comecei em 2002. Você arbitra há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Há mais e não de tinha essa, vou fazer estágio. Não. Porra nenhuma. Entra lá, se vira, é só hora de sair. Errou, bum, pulou. Que aí entra no que você falou. Às vezes o cara tá reclamando e ele quer 2 pontos. Hoje o cara reclama do lado de fora, mas ele não pula para sair na porrada. Antes o cara não pulava, não ficava reclamando, ele já pulava pra te dar porrada. Pra te bater. Exatamente. E aí, cara, tinha que ser bom de porrada, podendo apanhar. Você tem que sobreviver, né? Completamente incabível isso. Na verdade,
Na verdade, eu acho que até eu, pessoalmente, eu acho que até ficar gritando com o juiz, a menos que haja um erro de verdade, né? Eu raspei, os pontos foram para o outro. O que acontece? Às vezes o mesário se enrola, mas a federação, na hora, o árbitro já olha ali e fala, não, ou às vezes o mesário avisa, já bate ali, ó, tem que trocar e tal. Eu nunca vi, eu já vi esse erro acontecer, mas nunca vi ele perpetuar, ele fica até o final. Né? Mas a menos que seja isso, eu não gosto de ficar gritando com o juiz. Eu acho, para mim, me parece uma atitude desrespeitosa, está diminuindo a autoridade do juiz ali. Ô professor, cadê meus dois? Foi, sabe, tá amarrando. Eu acho que é um pouquinho demais. Mas ainda assim, se você acha que pode falar com o juiz, eu acho que tem o que é aceitável e o que não é aceitável. Insulto é incabível. Eu acho assim, é uma via dupla, entendeu? Eu vou te dar o meu respeito até onde você dá o seu respeito. É um direito do, querendo ou não, é um cliente que nós temos aqui. Claro. Certo? E ele reclamar de algo é um direito dele. Tudo bem. Mas a maneira como ele reclama, esse é o ruim. Se torna ofensivo. A gente sabe que às vezes, conheço várias pessoas aqui que nunca deu nenhum problema. Mas às vezes quando vem a adrenalina, o cara tá fora de si, é um filho, é uma coisa mais próxima, até mesmo um aluno, que a gente acaba sendo pai desses alunos, entendeu? Sim. Na nossa academia, que na minha mesmo, eu sou psicólogo, professor, cara, eu sou de tudo, entendeu? É tudo. Então a gente sabe como é que funciona, a gente vive aquilo com os moleques, sabe da dor dos moleques que tem ali. Porém, eu acho que se toda academia tivesse dois conceitos, primeiro, para ser um faixa preta, passar por uma vivência aqui de arbitragem. Mudaria já 50%. O outro 50% que nós peneiraríamos ali seria se toda a academia tivesse condições de ter aula de regras. Porque esse é um diferencial que eu tenho na minha. Mas muita fala, para você é fácil porque você é árbitro. Não, eu já pensava nisso antes. A gente já trabalhava a regra dentro porque meus alunos vão competir. Se ele vai competir e não sabe da regra, o que adianta? São dois fazendo papel de bobo. O que está lutando e o que está do lado de fora falando. Onde é mais fácil falar onde está o erro, somos em nós, porque é brasileiro e o ser humano gosta de culpar os outros. Culpar o outro. O árbitro, o mesário, a entidade. Mas se eles fizessem esses dois que eu falei, eu acho que mudaria muita coisa, entendeu? Filtraria muito. Cara, peneiraria muita... Ali fora mesmo hoje, que eu vim poder falar pro meu aluno, primeiro dia só tinha o meu filho que ia lutar hoje. Rapaz, eu perguntar, professor, posso tirar uma dúvida com você? Eu falei, claro. Mas hoje você pode tirar? Eu falei, não, todo dia eu posso tirar dúvida com vocês. Todo dia eu posso tirar dúvida. É que às vezes nós somos aconselháveis a não falar com vocês, porque hoje você está educado falando comigo. Mas vai ter uma hora que você vai estar alterando e vai falar que o Felipe falou que era 2 pontos, uma situação que um outro, vamos supor, o Arnaldo não marcou, e o Jeremias vai chegar e falar, mas o Felipe falou que são 2 pontos, o Arnaldo errou. Aí o Jeremias vai falar, eu não falei que não era para falar com os caras de fora, independente de quem acertou ou quem errou. Só que o cara mudou a situação. Sim. Entendeu? E aí, não vou falar que a gente não erra, a gente erra. Só que tem todo um preparo. Todo mundo erra. Qual é o conceito que eu passo para os meus amigos de profissão? Você tem que estar focado para aquilo. Eu uso como uma vida de atleta. Eu vou trabalhar naquele evento, eu não vou para um rolê, eu não vou beber, eu não vou fazer nada. Eu fico concentrado para trabalhar. Porque aquele erro bobo vai comprometer toda uma trajetória do cara. De uma pessoa. É uma responsabilidade muito Às vezes grande. aquele dia, aquela luta, é a luta principal daquele cara. Não por uma medalha, mas a gente não sabe quem está passando fora. A vida dele. Exatamente. Eu tenho aluno que perdeu mãe, perdeu pai, estava aqui dentro lutando. Não estava focado. Tem aluno que tentou se matar, estava aqui lutando. Aquela luta é importante para ele. Aí tem um erro justo nessa luta, aí o cara cai tudo ali, entendeu? Então por isso que eu acho que tem que ter muito coração, entendendo o que está acontecendo ali e se dedicar. Não é, tô precisando de grana, que é uma grana fácil, eu vou lá arbitrar. Vou lá, arbitro. Foda-se, não vou atrapalhar ninguém, o meu tá ali tranquilo. Tem o Jeremias para resolver, ou tem um coordenador para fazer. Ou então o mestre Otávio bate no peito, segura a bronca e ele segura lá. Não é bem assim, não é bem assim, entendeu? Essa é a visão que eu tenho, que eu passo para meus alunos. Dificilmente você vai ver um aluno meu, pode estar errado, o árbitro pode ter errado. Ele finalizou o cara e dá a vitória para o outro. Meu aluno não vai sair xingando. Ele vai sair, vai entender e vai falar com ele. É uma expectativa que você põe nos seus alunos na sua academia. Todo mundo é educado sobre esse assunto. Muito bom. Quais são, excelente isso, quais são as situações que você julga mais comuns de reclamações equivocadas que você passa ali? Toda vez que isso acontece, tem reclamação, tem apelo, isso e aquilo. Cara, eu acho assim, quando termina uma luta empatada,
Sempre na cabeça do professor, o dele lutou mais. O dele lutou mais, sempre. claro. Não tem como a gente falar que não, sempre. Você entendeu? Mas qual é a leitura do árbitro? O árbitro está ali para fazer a melhor leitura de tudo que aconteceu. Muitas vezes, eu vou falar, às vezes pode estar despreparado para estar ali dentro, sim, porque é um cara novo, não tem tanta experiência, não tem coisa assim. Antes eu não enxergava isso, errei muito também. Mas hoje o nosso objetivo do jiu-jitsu, ou foi, e não é mais, vamos deixar esse vago. O objetivo é finalizar. Nossa meta é a finalização. É isso, jiu-jitsu é finalização. Hoje, infelizmente ou felizmente, temos uma regra para trabalhar em cima. Então hoje até uma punição pro cara é vantajoso. Então o cara deixa de ter aquele brilho. E não luta. E não luta. O cara é um puta atleta, mas não luta. Jogando nessa coisa. Aí termina uma luta empatada. Aí você tem que julgar isso. E aí, quando ambos não fazem nada, é fácil de fazer ali e falar, pô, sei lá, o cara foi mais vezes na perna, o cara puxou, mostrou mais volume. A luta ali pro centro, buscando uma luta. Agora, quando é nítido, tentando, bombardeando de armlock, triângulo, fazendo você se matando, e você sempre passando, vindo pro lado, tentando passar pro outro, fala, caralho, o que vai mais? Foi as finalizações ou foi a passagem? Uma coisa muito subjetiva. E dentro do nosso esporte, pelo menos eu prego, quem mais buscou a finalização. Sim. O nosso jiu-jitsu é de porrada, tem que estar ali saindo na porrada. Não é Quem ficando ali. Acabar a luta. Fica chocando o ovo aqui, cara, e não quer sair na porrada, então não sai de casa. Mas temos a regra. Temos a regra. E sim. aí não ia valer de nada aquela aula de regra que eu falei pra você que tinha que ter na academia. Exato. Então hoje meus alunos lutam com a regra debaixo do braço. Às vezes é vantajoso aquilo que eu falei. Toma essa punição, pode ficar tranquilo. O cara vai ter que chegar perto de você. Tem que vir. E aí tem que ter todo esse lado. Uma outra parte que eu acho que é bem complicado é quando dá o double pull. Porque muitos fazem a chamada dele. Fiz a minha chamada, mas é a chamada do árbitro. Não adianta você vir fora olhar, deu 20 segundos, professor. Eu tenho que marcar. Só que ele fez a chamada e é na chamada dele que ele está marcando. O seu relógio não adianta você olhar. Porque Exato. é o dele que ele está fazendo. É o entendeu? dele, não é o seu. Ou o cara faz o cara faz uma entrada de queda e o outro faz a chamada ao mesmo tempo. Quem chamou primeiro e quem deu a queda? Exato. Aí o cara, puta, e agora? Tem que ser a chamada do árbitro, você entendeu? Sim. E, de fato, às vezes, reclamam muito também. Pô, tem que ser 2 pontos, a mão tava na perna, ou o cara bateu, ou a mão tava dentro da manga do kimono. O árbitro, ele não consegue marcar o que ele não vê. Exato. Você entendeu? Tanto que algumas lutas a gente coloca 3 árbitros, 5 árbitros se for preciso. 5 árbitros. Porque a gente, né, não na federação, mas na confederação, em BJJF, a gente tem os árbitros de vídeo. Aí tem na final, que nem mundial, pan-americano, são os caras 3 lá dentro trabalhando e 2 no vídeo para checar também, para tentar minimizar os problemas. Mas às vezes acontece, é um ser humano, não dá. Vai errar, entendeu? Acontece. Mas tem bastante polêmica quando acontece essas coisas assim, entendeu? Correto. Mas normalmente é aquela luta empatada, é aquele double pull. Ou o meu lutou sempre mais, professor. Sempre, o meu sempre foi melhor. Então, quando tem decisão, você vai sempre ouvir algum comentário. E assim, eu, particularmente, tá? Felipe, sempre que tem um aluno ali, ou um cara que eu vejo que tá sempre lutando, uma coisa assim, depois eu busco ele lá fora pra gente trocar uma ideia. Pra eu explicar pra ele qual foi a visão, o que foi que aconteceu. O que foi Porque levado no calor da luta ali. o cara não vê. Eu vou falar uma situação que aconteceu comigo, eu arbitrei uma luta uma vez, aqui mesmo, no Pelezão, o cara tava vendo a luta ao contrário, de ponta cabeça. Ok. E antes a gente não tinha essa diferença nos placares. E ele tá lá lutando, e eu marcando certo. Só que ele era o que tava tomando a pontuação. E ele jurava. Só que ele de ponta placar... cabeça era ele que tava ganhando. Ele começou a segurar a luta, tô ganhando. Acabou o tempo, virei os caras, coloquei ele do lado certo. Olha que eu levanto o braço. Tá maluco? O que aconteceu? Você tá me roubando? Não, campeão. Que doideira. Tô roubando. Você era o cara desse lado. Não, você roubou. Aí chutou, bravo, chutou com brincação, saiu tudo, pulou grade. Aí o Pita pediu pro cara voltar pra despular e não sei o quê. Eu falei, Pita, calma. Que rolo. Calma que eu já sei o que aconteceu. Aí depois passou, deixou o cara ficar nervoso. Passou tudo assim, aí eu saí no meu horário de descanso. Fui lá, falei, campeão, vem cá. Alguém filmou a sua luta? Pô, você me ferrou. Alguém filmou a sua luta? Filmou. Eu falei, vamos sentar junto pra gente conversar? Mas agora você quer falar comigo? Eu falei, se eu tiver errado, eu pago a sua próxima inscrição? Eu me retrato, eu pago a próxima. Quando ele viu
professor, desculpa. Sim. Eu vi ao contrário realmente, eu achei que na minha cabeça eu era outro cara, eu falei, eu sei. Eu é por sei isso que que tinha um aconteceu. árbitro ali, eu tive que manter a postura. E você não deixou eu conversar com você, você já saiu puto, saiu chutando tudo. Sim, Mas sim. vale de experiência. Olha o placar da próxima vez do jeito certo. E sai na porrada, não fica segurando. Sim. E aí você tá tomando um ponto, você tá vendo o cara te amassando. Você vai ficar quieto vendo que o ponto tá indo pra você? Sim, sim. Porra, cara, não... Não é parte Aí, da mas nossa... acontece, mesmo estando certo, que foi o que você falou. Eu estava certo e tomei a xinga. Questionado e às vezes insultado, o que é incabível, porém acontece. Sim, é sim, completamente acontece. inaceitável quando isso acontece. A gente tem que falar sobre isso mesmo. Agora, você falou de algumas controvérsias, a gente está... E de maneira nenhuma isso é uma crítica à federação, porque eu entendo que são fases de processo. Então, a minha opinião pessoal é que a gente está aprendendo o uso do VAR, está começando e está experimentando o que funciona, o que não funciona. Eu acho que até a questão do ser humano, a gente ter as pessoas também trabalhando, começando a trabalhar. Nesse último Mundial nós tivemos algumas controvérsias, lutas acontecendo ali. Eu acho que uma das críticas foi que as lutas seguiram e o VAR sendo analisado, e depois de vários minutos a pontuação era retirada ou algo era mudado depois de vários minutos pela avaliação do VAR, que alguns entendem que isso prejudicou alguns atletas. Tem uma controvérsia bem grande com a luta do Andy Murasaki também e tudo. E eu já ouvi de alguns árbitros qual é a opinião deles, o que deve ser feito, o que não pode, tá bom, tá ruim. Qual é a sua visão geral como árbitro, a pessoa que está lá dentro também? Você não é só um árbitro, mas você está ali. Sim. Qual é a sua visão? A gente precisa melhorar, tem ajustes para serem feitos. Como que você vê a situação do uso do VAR no jiu-jitsu hoje em dia? Então, esse ponto é um ponto bem, assim, hoje, crítico dentro do nosso esporte, entendeu? Eu já falei em outros podcasts que a gente fez aí, participou até com o Jantar, eu participei também e expliquei. Qual é o problema do VAR? O VAR ele veio numa situação para a gente minimizar os problemas. A gente achou muitas falhas que tinham antes que hoje não passam mais. Então, o que é positivo se tornou um problema. Perfeito. E acaba tirando aqueles erros que antes passava despercebido e só ia depois resolver. Resolver, que eu digo, é enxergar que realmente teve um erro, ou era para ser um ponto, ou não era para ser um ponto, alguma coisa assim. Uma outra parte é que ninguém sabia trabalhar com isso. E a gente sempre tem que estar melhorando. Sim. É aquilo que eu falei quando eu comecei com o meu jogo. Eu penso lá na frente. A gente tem que estar melhorando sempre para lá. Hoje foi um evento bom, amanhã tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Então sempre tem que melhorar. Hoje eu fiz uma Perfeito. entrevista com vocês, amanhã tem que ser melhor. Perfeito. Então sempre tem que ser melhor. Hoje não são todos, hoje a gente chegou num conceito, não são todos que têm a qualidade para estar arbitrando e para estar no vídeo. Entendeu? Porque às vezes um cara excelente dentro da área, ele não é um cara excelente no vídeo. No vídeo. E aí, pô, mas aí o cara tem um conhecimento, mas não técnico daqui, como é que funciona, volta ao vídeo, vê como é que faz uma resposta rápida e volta. Então deixa o cara lá. Põe esse cara que é bom no computador, essas coisas, pro cara tá. Aí já agiliza a primeira parte. Reconhecer as habilidades dominantes de cada Exatamente. membro ali. Ah, mas o perfeito. cara não é bom pra poder achar, vamos supor, uma luta pica que a galera quiser colocar, poder falar, uma luta, pô, embaçada dessa aqui é a luta pá. Às vezes é vantajoso deixar um cara que é o melhor arbitrando lá, porque a leitura de quem vai estar avaliando aqui é melhor. Perfeito. Você entendeu? Só que isso a galera não entende. Vários professores vêm reclamar, líderes até, eu não quero fulano na mesa de vídeo do meu aluno, porque ele vai ferrar, porque ele me prejudicou num outro evento. Se a gente vai olhar, ele não prejudicou, ele fez o certo ele errou, porque não deu a vitória para o aluno dele. Ou pode acontecer também, o cara tá falando realmente ali uma situação, e erram, todos erram ali, os 5 vão errar, e o professor tá certo. Posições novas, que, pô, jiu-jitsu muda toda vez com frequência. Sim, aí, sim. cada um vê um E é cara muito fazendo complexo. exatamente. Então vai ter uma posição. Se o professor não está treinando, o cara não está treinando o árbitro, ele vai ficar perdido. Contrapartida, quando a gente chega num sistema de vídeo, a gente tem ao vivo e tem uns delay de 5 e 10. Então a gente tem que olhar um todo. Muita gente estava tirando a autoridade do árbitro central. Então nós chegamos num consenso hoje de que deixa o cara trabalhar, não mexe no trabalho dele, você avalia daqui. Teve a possibilidade de algum erro, de alguma alteração, aí a gente faz a comunicação e passa para ele. Perfeito.
Porque também tem o outro lado da moeda. Tinha muito árbitro jogando na conta de quem tá no vídeo. Vou fazer qualquer merda aqui mesmo, o cara do vídeo vai tirar. Isso não pode acontecer. Isso não pode, porque o cara vai ficar ali tranca. É a mesma coisa quando começou a implantar os árbitros laterais. Qual era a reclamação? Que o central não fazia nada porque os laterais comandavam a luta. E não é, eles arbitram por igual. Tem que concordar, um tem que levantar para tirar, o outro tem que fazer, então os caras têm que trabalhar em conjunto. Então a implantação do VAR é igual à implantação dos árbitros laterais. Erramos muito. Que hoje em dia funciona redondinho. E hoje qual é a frase que a gente escuta? Tira o vídeo, deixa só lateral. Eu ouvi de um grande líder, de uma grande equipe, eu ouvi isso há 2 semanas. Que não deixa de ser mentira, o cara vai falar, porque a gente já aprendeu a trabalhar de lateral. Sim, já tá redondinho, já tá rodando. E agora, a gente tem o quê? Acho que 2 anos, vamos pro 3º ano que nós estamos trabalhando com o sistema de vídeo. É normal errar, vai ter uma falha, vai fazer assim. Mas eu acho que você minimizar os erros é o importante. É o importante. Entendeu? E ouvi Cavaca dizendo também, entre outros líderes aí que não estão com o pensamento errado da maneira de dizer o sistema que está sendo trabalhado. Tem que ter uma cobrança. Aí cabe às entidades lidar com isso. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério em relação a aceitar trabalhar com o vídeo. Entendi. Porque a gente não tem uma cultura com isso. E é novo para todo mundo trabalhar com vídeo. Ninguém pensava em trabalhar de casa, poder fazer. Eu nunca pensei que ia dar uma aula em casa pelo computador, cara. Então hoje a gente é uma coisa nova. Então tudo que é novo vai ter seus muito mais erros do que os acertos. Mas uma resistência também. Exatamente. E aí, com o tempo, eu acredito que vai ficar redondo e todo mundo vai estar falando a mesma língua ali, que é oferecer melhor para os nossos clientes. Entendeu? O que é feito, você que está lá dentro, que coordena, o que é feito em termos de treinamento dos árbitros para que esses erros ou dificuldades sejam superadas? As dificuldades sejam superadas, os erros não aconteçam. Eu vou falar dentro de todos, tá? Sim. Desde a nossa federação até a IBJJF. A gente cobra dos árbitros estarem sempre atualizados, sempre estudando. Oferece o treinamento, a capacitação e todo mundo tem que fazer. Exatamente, Federação Paulista. Antes de ter começado o evento, eles estavam numa reunião lá dentro, revendo situações. Vendo vídeo, vendo coisa. Confederação, IBJJF, a gente chama de RTP, que é um treinamento que a gente tem, justamente para tirar as dúvidas e falar como vai ser feito aquele trabalho para aquele evento. Então isso vai minimizando e vai trabalhando melhor os caras. Então o cara tá ali, o cara já tirou para trabalhar, ele tem um treinamento e ele vai colocar em prática. Eu, Felipe, o que eu faço com os meninos que trabalham comigo? Eu sempre testo eles em outros eventos. Tem gente que não gosta de colocar, não, eu sou árbitro A. Eu não vou pra sei lá da onde do Judas. Eu falo, você não sai pra trabalhar comigo. Obrigado, não vai trabalhar comigo. Porque você não quer melhorar. Você já acha que você já é bom e não tem mais que precisar fazer nada. É igual aquele atleta campeão, que ele acha que chegou no ódio e não tem mais o que melhorar. Isso eu já sei. Exatamente. Essa mentalidade, é difícil de trabalhar com essa mentalidade. E aí eu falo, então você quer aprender? A gente vai naquele evento. Claro, tem que ter segurança. Eu não vou colocar nenhum árbitro para trabalhar não tendo segurança. Sim. E é ali que a gente vai trabalhar os nossos erros, porque a gente consegue estar mais próximo. O evento hoje, que nós estamos aqui com 6 áreas, o Jeremias consegue ficar mais confortável de olhar, avaliar melhor a situação dos árbitros. Terminou, amanhã quando chegar aqui, os caras vão estar falando de hoje como foi. E hoje eu não estou trabalhando em partes, porque eu estou avaliando meus amigos de trabalho. Depois a gente conversa, eu tô do lado de fora, galera. Tem esse retorno, esse feedback, essa troca de experiência? A gente faz. Não são com todos, porque são poucos que aceitam isso. Entendi. Você entendeu? E aí alguns outros a gente senta e fala, ó, eu acho que você poderia ter mudado tal coisa aqui. Eu estando de fora, eu tenho acesso a um vídeo, então eu chego melhor para explicar pro cara. Perfeito. Fala, olha aqui, ó, na minha interpretação, a experiência que eu tenho, eu não marcaria esses dois. Porque estava assim, então é melhor para a gente poder... Ou o próprio Jeremias sentado dali, ou um coordenador, um Totti, um Sancler, um Pedro Arruda. A gente consegue trabalhar melhor isso. E nos outros eventos, que Open, a gente consegue lidar melhor com as situações. E nos Opens aparecem muito problemas piores do que os grandes lá. Acontece, né? No grandezão, o que acontece? Os caras já são de nome, então o nome nos dá problema. O nome... Entendi. E aí a pressão é muito grande. O campeonato Open, a gente não tem muito nome.
A gente tem muita dura e muito cara duro, embaçado de lutar, em posições inusitadas. Aí vem o problema. E aí é onde você trabalha o cara ter calma, porque aquele professor que fica na grade te bombardeando, falando que você vai conseguir ter depois um discernimento bom para estar lá dentro recebendo pressão. Eu falo que o árbitro, quando está de pressão, é aquela luta mais difícil que você tem que estar por baixo, tomando aquela amassada, tem que esperar o momento certo para raspar ou inverter a posição. Eu trabalho assim com eles e com os amigos que eu tenho próximo também. Eu, Baby, Arnaldo, enfim, Carlão, a gente já está em trabalho mais conceituado ali, quando tem um evento grande, se é de jiu-jitsu, é ADCC, alguma coisa assim, a gente já tem essa harmonia entre nós assim, para trabalhar melhor ali uma resposta para a galera. Entendeu? É isso. E dar espaço para os outros também, para os novos, que acho que é uma geração muito boa. Só que se a gente não dá bagagem para eles, vem uma cobrança muito grande deles. Porque a gente já tinha uma galera muito excelente. Vai vir um cara duvidoso, ninguém quer. Ninguém quer. Aí, testa, vamos colocar. Ah, mas vai fazer teste? Ah, o cara tá em 3. No ente central, o cara vai fazer, o cara vai tirar. O vídeo vai tirar. Open, não um evento grande. E aí, dá pra fazer tudo isso. Dá pra fazer. Pra gente chegar aqui hoje, teve vários treinamentos, várias coisas assim, pra gente conseguir fazer todo o trabalho. Entendeu? E funciona como treinamento de verdade. Não é só a capacitação, os cursos ou a conversa antes, mas o treinamento com a mão na massa mesmo, onde tem 2 árbitros ali mais experientes com eles, que podem tratá-los, capacitá-los, para que eles sejam preparados até para a pressão. E assim, aqui não é para qualquer um. A arbitragem não é para qualquer um. Já, como eu sou um dos mais antigos dentro da arbitragem aqui, eu já vi gente pedindo para sair do meio da luta. Falando, não quero. Não aguento, isso aqui não é para mim. Teve que colocar outro árbitro, porque não teve como terminar. O cara foi embora em pânico. Abalado, o cara não consegue, não é? Tem uma frase que eu falo bastante. Não é porque o cara é um bom atleta que ele vai ser um bom árbitro ou um bom professor. Um bom professor. Como eu falei, o cara é bom em uma coisa. Ele pode vir somando, é igual quando você vai falar, eu quero ser campeão mundial, beleza. Como é que você vai ser campeão mundial? Seu treino duro pra caramba, você vai participar de vários Opens para chegar no resultado final. Você vai ser campeão de algumas coisas? Vai. Mas a consequência para você chegar ao topo foi esses outros aqui. Então você pegou um treinamento para chegar lá. Sim. É a mesma coisa na arbitragem. Não é do dia para noite que você vai conseguir chegar. Não é qualquer um que vai ficar ali. Então tem que ter o lado de gostar de ser xingado, entendeu? E várias vezes, pessoal, árbitro, filho na não sei o quê. Minha mãe estava lá na arquibancada e ela falava, eu não sou não. Eu não. Aí o cara ficava sem graça. Porque ele não sabia, porque querendo ou não, como eu estou desde os 12 anos de idade, dentro da federação, meus pais me acompanhavam em todos os eventos. Sempre. Em todos. Tantos que foram homenageados no método esportivo, eles foram um dos que foram homenageados como os pais do jiu-jitsu. Que eles legal. estavam em todos os eventos. Amanhã ela vai estar aqui. Que coisa legal. Porque amanhã você luta, mãe tá lá apoiando ainda. E ela, detalhe, tá? Às vezes tem evento que não tem aluno nosso, ela me cobra. Por que nossos alunos não estão lá? Ah, ainda te dá uma prensa. Falando em pressão. A faixa preta é ela. Falando em pressão, você chega em casa e tira a faixa preta. É exatamente. O pessoal da federação sabe muito bem o que eu tô falando. Até o Jeremias sabe o que eu tô falando. É isso mesmo. E tem a situação também, uma última situação. A situação da onde partiu a posição. Antes da nossa gravação, você conversava isso comigo. Muitas vezes existem múltiplas possibilidades. O árbitro tem que saber de onde partiu a posição. Fala um pouquinho disso pra gente, a título de instrução pra galera que tá assistindo, para não brigar com os árbitros sem necessidade, para entender o jogo um pouquinho melhor. Então, situações bem complicadas, entendeu? Porque, às vezes, vamos falar por finalização. Finalização. Tá? Pô, saiu um golpe engatado, professor. Tem que dar desclassificação. Eu vou te falar 4 situações que podem acontecer ali. Tá? Onde começou a posição? Então, o árbitro ele tem que ter o conhecimento técnico de jiu-jitsu. Não é só falar, eu sou faixa preta. Eu conheço vários faixa preta que não tem 1/3 de bagagem que um faixa azul competidor tem. Verdade. Mas o tempo que ele tem para a época que ele tem, ele é um faixa preta. Não estamos desmerecendo a graduação dele. Mas hoje, porque nós estamos fazendo que é uma competição, ele já não está atualizado. Perfeito. Então, eu já sei onde começa uma finalização. Peguei um armlock. Não, omoplata, melhor. Omoplata, melhor. O cara vai, balança, gira, tem um monte de coisa. No meio da área. Essa luta sai. Aí eu preciso saber como é que essa luta saiu.
É quem estava atacando que levou a luta para fora? É quem estava tomando golpe que levou a luta para fora? Foi um movimento de defesa? Foi um movimento natural ou foi um movimento de fuga? Porque se for um movimento de fuga, fácil, pum, se classifica. Fácil, fugiu da luta, saiu. É quem está atacando que leva a luta para fora. Então pode ter um nada ou pode ter uma vantagem. Porque se em algum momento teve um real perigo de finalização, vantagem. Ele pode ter essa vantagem, entendeu? E pode ser um nada também. Eu posso levar essa luta para fora e não ter nenhum real perigo. E não ter nada. Exatamente. Posso arrastar você para fora. Onde é comum, tô numa botinha, eu quero ganhar meus pontos, eu tô golpe engatado, eu vou levar essa luta para fora. Pode ter nenhum perigo aqui. Eu ainda posso ser punido por isso, por levar essa luta para fora. Eu vou tomar essa falta e não ganhei meu 2, não ganhei a vantagem, não ganhei 2 pontos, não ganhei nada. Tomei a punição, tomei a falta. Punição. Quando tá maluco, que é o que a gente escuta, tá maluco, o meu tá no golpe, o meu vai para fora e ele toma a falta. Isso, professor. Sim. É exatamente Você já narrou o que aconteceu, só que você não quer aceitar. Sim, sim. E a outra é o movimento de defesa. O cara gira para se defender. Uma americana de pé ali, americana ele de tem pé, que um armelote, uma omoplata. Foi assim, normal que o cara vai saiu fazer. defendendo. Um triângulo, você vai ter que fazer às vezes um giro. Não fugiu de maneira alguma. Exatamente. Volta em pé e se marcam os 2. E pronto. Só que aí, se fosse tudo lindo como a gente fala, ia ser bacana, ninguém ia errar. Sim. Só que onde começou a luta? A luta estava no meio, a luta estava na beirada, a luta já estava no amarelo. Aí tudo isso vai comprometer. Entendeu? E aí nisso tudo entra um bom senso. Um bom senso que aí pesa para quem já lutou e quem nunca lutou. Perfeito. Porque a gente sabe fazer uma leitura de uma posição onde vai se defender, só tenho ali para sair. Eu estou fazendo uma luta aqui, nós estamos de frente aqui, de costas para o nosso tatame aqui. O cara começa exatamente onde está o árbitro aqui que está atrás da gente. Se o cara faz uma movimentação normal, ele já está fora da área. Já está fora, não tem. Vou falar que esse cara fugiu. Sim. Ele vou falar que ele não fugiu. Ali. Mas, pô, tem um passo. O cara foi apoiar uma mão. Eu não posso julgar que isso é uma fuga do golpe, entendeu? Diferente. Tô tomando um triângulo, tô um pouco mais para dentro no azul, eu vou na enceradeira e levo essa luta para fora. A gente entende que ele já tá fugindo. Por isso tem que saber onde começa e onde termina ali. E você tem que fazer essa decisão em meio segundo, muitas vezes. Várias vezes, porque ali a gente constrói e destrói sonhos. Você entendeu? Sim. E às vezes não é nem aquela coisa que eu falei de ganhar uma medalha. Era que tinha que ser campeão daquela luta. Daquela luta é a luta da vida daquele atleta. Vou contar um episódio que não é muito legal, mas para você ver o quanto é importante uma decisão ali. Teve um atleta, a gente estava no Paraná, já tinha um problema sério, passava por psicólogo, uma par de coisa assim. Ele perdeu a luta. Empatada, ficou empatado, ele perdeu. O árbitro deu a vitória pro outro. O menino não falou nada, não esboçou reação, não fez nada. Saiu daqui, deu 10 minutos e estava sendo chamado pro cara se matou. Que coisa triste. E a gente não conseguiu fazer nada para aquele cara. E aí eu escutei exatamente o que eu falei para você aqui. Ele precisava ganhar aquela luta. Aquela luta era a luta. Ele não queria lutar aquele dia. E todo mundo falou para ele que era importante para ele. Sim. Assim como também eu tenho um relato de alguém que não queria lutar, estava todo ferrado, tudo coisa assim, ganhou essa luta, perdeu depois, o Xandu nem pode. Hoje o cara mora nos Estados Unidos e está tranquilo com a família. Foi a luta que fez essa guinada na vida dele. É o tamanho da responsabilidade que está nas mãos do árbitro. Por isso que eu falo que aqui, em todos os setores que nós temos, mas o cara tem que dar valor. Toda vez que a galera me vê trabalhando, ou alguns amigos que eu tenho na profissão, pode ter certeza que nós estamos dando nosso máximo ali dentro. Fica esse recado aí, galera. O juiz, o árbitro, o mesário tá ali, tá dando o máximo, tá tentando fazer o melhor. Por mais que você tenha essa impressão, ele não tá te perseguindo, ele não quer prejudicar a sua academia, não quer prejudicar a sua escola. Ele tá ali dando o máximo. É possível que erre, mas não é nada pessoal. E existe hora e lugar para expressar a preocupação.
quiser falar com você está sempre aberto também. Eu olho aqui, não tem problema. Se errar, não tem problema em admitir também. A gente está sempre querendo melhorar. Professor, muito obrigado pela aula aqui de arbitragem de vida. Deixe um recado para a galera. A câmera é sua. Deixe o seu recado, a galera quer ouvir de você. Já fica aqui o convite para o próximo. A casa é sua. Volte quando quiser. Muito obrigado. A câmera é sua. Obrigado aí pelo convite. Obrigado também pelas perguntas, que é sempre bom. Toda vez que a gente participa de um podcast, sempre tem pergunta diferente, nos pega ali desprevenido. O que eu quero passar para a galera em relação ao que está chegando agora com os que já estão há mais tempo. A gente tem que ter uma mão de via dupla. Os mais novos têm que aprender com os mais velhos e os mais velhos têm que saber aprender com os mais novos. Porque é só assim que a gente vai conseguir alavancar o nosso jiu-jitsu lá para frente. Tá bom, jiu-jitsu? Pode ficar melhor, depende de você que está me assistindo aí ou que está aqui saindo na porrada. E amanhã eu tô aqui também para sair na porrada. Isso aí, boa sorte amanhã, professor. A gente fica por aqui, mais um episódio do Elite Cast, professor Felipe Spakauskas. A gente está aí, tem muito episódio legal saindo. Fique de olho aqui no Elite Cast, podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Até a próxima, galera. Valeu.